Olá, gente, aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem para você se preparar, né, nesse nosso projeto aqui de 1000 questões do Enem a serem resolvidas. E essa aqui, essa questão ela é bem interessante porque ela precisa de um conhecimento e talvez aí de uma certa capacidade de abstração para resolver em pouquíssimos segundos, tá? Em 3 segundos, talvez 5 segundos após a leitura, você resolveria. Eu vou te dizer por quê. Olha só. A situação é: o governo de um estado pretende realizar uma obra de infraestrutura para auxiliar na integração e no processo de escoamento e produção agrícola de 2 cidades. O projeto, então, consiste nessa interligação direta das cidades A e B com a rodovia 3, para a construção das rodovias 1 e 2. As 2 rodovias serão construídas em linha reta e deverão se conectar à rodovia 3 em um mesmo ponto, conforme o esboço apresentado na figura, na qual estão também indicadas as posições das cidades A e B, considerando então o eixo X posicionado sobre a rodovia 3. E 5 localizações sugeridas para o ponto de conexão. Está aqui, ó, as 5 localizações sugeridas. Bom, primeira coisa aqui, a solução é muito fácil, tá, gente? Que é o seguinte: o menor caminho percorrido. E essa situação aqui, ela é exatamente análoga não é a palavra, né? Mas é análoga à reflexão da luz. E a reflexão da luz, ela caminha no menor tempo possível, tá? Nesse caso aqui, a menor distância também é a mesma ideia. Então, na reflexão, você fazer essa analogia para resolver seria o seguinte: isso aqui, o eixo X, é o espelho. Então, você projetaria a imagem da cidade B aqui, ó, exatamente do outro lado, na mesma distância 1, 2. Daria um chute mais ou menos aí próximo do que é, claro, tá? E teria a cidade B bem aqui assim, a imagem dela. Fazendo isso, rapidamente você consegue escolher qual a melhor trajetória da luz, nesse caso aí do carro, que seria quem? Quem formaria a imagem melhor? Aqui, ó. Ai, cara, mas como é que eu faria essa analogia? Bom, a natureza ela é cheia de modelos. E aí é justamente esses modelos que você leva de um lugar para o outro. Então, rapidamente, em 3 segundos, resposta é a 4ª opção, tá bom? Ah, mas eu não estou convencido, eu preciso fazer os cálculos. Você poderia fazer esses cálculos usando aqui a regra de 3, usando aqui o teorema de Pitágoras. De que forma, meu caro? Vamos pegar aqui uma situação, vou até mudar de cor, mudando aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho essa distância a percorrer, eu vou chamar de D1, e essa distância a percorrer eu vou chamar de D2. D1 seria esse triângulo aqui, ó. D1 seria esse triângulo, aqui esse tamanho, né? A diferença YA menos esse ponto que é 0, né? YA menos 0. Aí isso aqui você eleva ao quadrado. Aqui seria esse ponto aqui menos esse, tá? 30 menos 20, ou 30 menos a posição, porque aí você tem que envolver geometria analítica, se você não percebeu, tem que envolver, e aí você calcularia essa distância 1 pelo teorema de Pitágoras, D1 ao quadrado, isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, somaria com D2, que seria esse tamanho aqui ao quadrado, por esse tamanho aqui ao quadrado, que seria a distância entre 2 pontos da geometria analítica. Não sei se você se recorda dessa fórmula, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito carregado. E aí você teria que fazer o seguinte: como eu não vou fazer, ficaria muito grande os cálculos, eu utilizei uma planilha eletrônica para resolver isso daí. Então, repara que trabalheira seria manualmente isso na prova do Enem. Localizar o XA e o YA, localizar cada ponto desse aqui assim, tá? Localizar o XB e YB. Quem é D1? D1 vai ser esse menos esse, né? Então seria, ó, D1 seria a raiz de YA menos o ponto que eu quero,
y1, que é referente ao 1, tá? y1 ao quadrado mais xa menos x1 ao quadrado. Tiraria a raiz. Quem é o D2? D2 seria essa outra distância aqui, seria em relação ao B, tá? YB menos Y1 ao quadrado mais XB menos X1 ao quadrado. Calcularia essa raiz, faria esses valores, né? Pegando aqui esses pontos que eu já estou determinando aqui, né? O XA é aqui, o 1 é no X vale 20, o Y0, o 2 é 30, 0, o 3 é 35, 0, o 4 é 40, 0, o 5 é 50, 0. Calcularia D1, D2 para cada um, soma para achar a distância total que me interessa. Bom, foi o que eu fiz aqui. Eu joguei essas fórmulas aqui na planilha. Reparem que os valores dariam quebrados, né? Decimais, complicadíssimos de fazer isso uma raiz em pouquíssimo tempo. Acharia o D1, acharia o D2, soma cada um e aí teria que ver qual é o menor valor das 5 opções. Reparem, ó, menor que 67,72, 67,08. Então, essa aqui é a menor distância, seria, como eu já antecipei para você, a solução 4. Mas eu acho que você vai demorar, acho que 4, 5 horas para fazer essa resposta, e ao tempo do Enem não tinha condição, você não tem o Excel para resolver isso daí. Mesmo no Excel tem que ter um pouco de conhecimento aí para chegar na solução, então ficaria muito complicado. Existe uma terceira alternativa de solução, que é a alternativa que a gente vai discutir aqui, ainda tendo aquela ideia do alinhamento, tá? Então, qual seria a ideia? Para calcular assim, eu teria que perceber que a reta é a menor distância entre os pontos, então os 3 pontos ficariam alinhados de toda forma, tá? Que nem na linha reta. E aí, para verificar se os pontos estão alinhados, podemos utilizar então uma construção gráfica, determinando os pontos de acordo com suas coordenadas posicionais, que é a geometria analítica, que seria através do determinante. Então, se eu pegar os pontos, né, e estão alinhados, o determinante dessa matriz aí quadrada calculado pela regra de Sarri, ele vai ter que ser igual a 0. E aí como é que a gente vai fazer isso? Tá aqui os pontos. Ponto A, quem é? X vale 20, 40. O ponto B, X vale 50 e 20, né? Aqui. E eu estou atrás da linha reta, da melhor linha reta, então a melhor linha reta vai ser aqui, ó, 50 e menos 20. E o ponto que me interessa aqui vai ser a posição y é 0 e a posição x eu quero determinar. Então, para aquele que isso acontecer, 20 e 40, 50 e menos 20. E x e 0, e colocar aqui 1 e resolver esse determinante igual a 0. Tá? Para quem já sabe fazer, não tem dificuldade. Pega essa diagonal principal positiva, né? 20 vezes menos 20 vezes 1, 40 vezes 1 vezes x, 50 vezes 0 vezes 1 positivo. Ai, Ricardo, eu não sei assim, eu preciso colocar um jeito mais fácil. Então vamos fazer isso de um modo mais tranquilo. Espera aí. Aí você pega, repete a primeira e a segunda coluna, tá? E faz o produto, ó. Aí a diagonal principal está aqui, ó, 20 vezes 20 vezes 1. Vou colocar em outra cor aqui para enxergar. Ó, 20 vezes 20 vezes 1 dá menos 400. 40 vezes 1 vezes x. Não troco o sinal, né? Dá 40x, aqui vai dar 0. Aí, ó, 20 negativo vezes x vezes 1 dá menos 20, trocando o sinal, porque aqui vão ficar os menos, né? Vai dar 20x, aqui dá 0, e aqui 1 vezes 50 vezes 40 dá 2000, só que troca o sinal. Tudo isso tem que ser igual a 0. Logo, o que vai acontecer aqui? Ó? 20x mais 40x, 60x, menos 400, menos 200, não, menos 2.000, menos 2.400 igual a 0. Soma os dois lados por 2.400,
60x igual a 2.400, dá para dividir ambos os lados por 10, fica dividindo os dois lados por 6, 6 por 6 dá 1, 240 por 6 dá 40, que a gente já tinha determinado, né? Se você já prestar atenção aqui, vou voltar, se você já prestar atenção aqui, ó, tá aqui o nosso 40, que é o x aqui que a gente tinha determinado. Logo, essa é a resposta. Eu só estou comprovando aquela ideia que a gente traçou lá do início para resolver rapidamente, usando apenas e tão somente a ideia da reflexão da luz, que percorre o menor tempo ou menor distância. A natureza ela é sempre mais inteligente do que a gente, tá bom? Então, é muito fácil. Você resolveria rapidamente, tendo essa segurança aí de usar, mas caso não desse, faria essa ideia aí da geometria analítica, na regra de Sarri, né, determinante, os pontos lá tem que ser igual a 0, tá bom? Espero que você tenha apreciado essa resposta. Você sabe quanto tempo tem para fazer uma prova de matemática no Enem? Não sabe? Deixa eu lhe dizer. 3,2 minutos é a média que você precisa ter para dar tempo a responder todas as questões de matemática, mas também lembre-se que você tem física, química. Se você está se preparando para o Enem, saiba que todos os seus concorrentes, centenas, milhares de concorrentes, estão fazendo a mesma coisa. Para você que vai fazer o Enem e quer uma vantagem que alguns diriam que é até desleal, então eu tenho um método passo a passo que vai te ajudar a destravar a sua velocidade de fazer provas de matemática ou que tenha cálculos matemáticos até 5 vezes mais rápido. Então, se te interessa, clica no link aqui, metodocalculomental.com.br, que você vai ter uma apresentação que eu preparei especialmente para você. Clica aqui.